Como as mega-prisões de Bukele em El Salvador se transformaram em modelo para a direita radical. O modelo Bukele tornou-se uma referência central para a direita radical ao redor do mundo. Recentemente, líderes políticos prometeram que, caso cheguem ao poder, implementarão projetos inspirados no Centro de Confinamento do Terrorismo, CECOT, a mega-prisão de El Salvador, incluindo a construção de novas unidades de segurança máxima para réus de alta periculosidade. No entanto, especialistas alertam para os riscos dessa romantização. Em entrevista à BBC News Mundo, a pesquisadora Sonja Wolff, da Universidade Pan-Americana da Cidade do México, destaca que é preciso cautela ao tratar o caso como um modelo. Segundo ela, a promoção externa do regime de exceção e as visitas de autoridades ao CECOT servem, na verdade, para fortalecer a imagem de Bukele e legitimar sua permanência no poder. O apelo das políticas de pulso firme para setores da direita latino-americana e global baseia-se em dois pilares: as imagens de impacto de milhares de detentos em prisões gigantescas e a drástica redução das taxas de homicídio em El Salvador. Contudo, essa estratégia tem um custo humano elevado. A organização salvadorenha Cristosal aponta que o regime de exceção, vigente desde março de 2022, normalizou detenções em massa com pouco controle judicial, resultando em milhares de prisões sem provas consistentes. A denúncia ganha peso em um relatório conjunto da Human Rights Watch com a Cristosal, que classifica os episódios de tortura e maus-tratos no CECOT não como incidentes isolados, mas como violações sistemáticas e recorrentes. Ainda assim, a imensa popularidade de Bukele serve de incentivo para outros políticos, que enxergam na retórica de pulso firme um caminho para obter capital eleitoral. O desafio, porém, é que o sistema salvadorenho dificilmente seria replicável em outros contextos, dependendo de condições específicas e de medidas que frequentemente esbarram em entraves legais ou inviabilidades políticas em outros países. A urgência por soluções na região é evidente. O Equador, por exemplo, viu sua taxa de homicídios saltar de 8 para cerca de 51 por 100 mil habitantes entre 2020 e 2025, tornando-se o ano mais violento de sua história recente, segundo dados do INEC e da ONU. Honduras segue um caminho semelhante, mantendo índices elevados de criminalidade. Para Joanita Guebertus, diretora para as Américas da Human Rights Watch, o fracasso de tentativas parciais de replicar o modelo em países como Honduras e Equador prova que não se trata de uma solução mágica, mas de uma política que não tem apresentado resultados eficazes fora das fronteiras salvadorenhas. É impossível falar sobre esse fenômeno das mega-prisões sem olhar diretamente para a figura central dessa narrativa, que é Nayib Bukele, o presidente de El Salvador. Para entender como chegamos ao ponto de ver líderes mundiais fazendo fila para visitar o Centro de Confinamento do Terrorismo, precisamos entender quem é esse homem e como ele construiu essa imagem de salvador da pátria. Bukele não é um político de carreira tradicional, desses que começaram em diretórios estudantis ou câmaras municipais obscuras. Ele veio do mundo da publicidade e do marketing, filho de um empresário proeminente. Sua trajetória começou na política local como prefeito de Nuevo Cuscatlán e depois de San Salvador, sempre sob a legenda da FMLN, o partido de esquerda que historicamente representava a guerrilha salvadorenha. Mas muito cedo percebeu-se que Bukele era um animal político singular, um comunicador nato que entendia que a política no século XXI se ganha com narrativa visual, com redes sociais e com uma ruptura agressiva com o status quo. Quando ele rompeu com o sistema bipartidário tradicional de El Salvador, que dividia o país entre a direita clássica da Arena e a esquerda da FMLN, ele se apresentou como uma terceira via, um outsider que falava diretamente com o povo através de telas de celular. Sua ascensão à presidência em 2019 foi um choque sísmico que desmantelou décadas de política tradicional. E aí precisamos fazer uma pausa para analisar a correlação entre aquele jovem prefeito antenado em tecnologia e o atual líder que hoje se autodenomina, com um toque de ironia, o ditador mais legal do mundo. O que mudou? O que se repete? O que se repete é a habilidade magistral de comunicação. O que mudou é que hoje, o marketing de Bukele não é feito apenas com promessas de campanha, mas com imagens brutais de homens sem camisa tatuados, enfileirados em galpões industriais de segurança máxima. A estratégia dele é brilhante do ponto de vista do capital político, mas é aí que entra a análise crítica sobre a qual a nossa notícia de hoje lança luz. Veja, a trajetória de Bukele é marcada por um pragmatismo que beira o cinismo político. Ele herdou um país devastado pelas maras,
As gangues que controlavam bairros inteiros cobravam extorsão e ditavam quem vivia e quem morria. A população estava exausta, traumatizada e sem fé nas instituições democráticas. Bukele deu a essas pessoas o que elas mais queriam, uma sensação imediata de segurança. Mas há um custo que, como bem pontuou a Sonja Wolf, precisa ser colocado na balança. Quando falamos de nomes como Juanita Guebertus, da Human Rights Watch, estamos falando de uma voz que conhece profundamente as engrenagens dos direitos humanos na América Latina. Ela tem razão ao apontar que a exportação desse modelo é uma falácia perigosa. Eu, particularmente, olho para esse cenário e me pergunto: estamos vendo a falência da democracia como ferramenta de gestão pública? Porque o sucesso de Bukele, em termos de popularidade, não é uma questão apenas de números de homicídios, é uma questão de percepção. Ele capturou o desespero de uma região inteira. O Equador, por exemplo, que hoje vive um pesadelo de violência institucionalizada, tenta desesperadamente emular o que Bukele fez. Mas esquece que El Salvador é um país geograficamente pequeno, com uma cultura de controle centralizado muito específica. Tentar replicar o CECOT em países com estruturas judiciárias mais complexas ou com cartéis que operam em escala transnacional não é só ineficaz, é, em muitos casos, um convite ao caos. O que me preocupa profundamente, e quero que vocês reflitam comigo sobre isso, é a espetacularização da justiça. A política de pulso firme se tornou uma mercadoria de exportação. Políticos ao redor do globo, não apenas na América Latina, olham para Bukele e veem um atalho. É muito mais fácil construir uma prisão gigante e filmar detentos em condições degradantes do que reformar um sistema judiciário, investir em inteligência policial, combater a corrupção interna nas forças de segurança e tratar as causas raiz da criminalidade, como a falta de educação e oportunidades. O caminho de Bukele é o caminho do atalho, e atalhos em política pública quase sempre escondem abismos. Quando olhamos para as denúncias da Cristosal e da Human Rights Watch, não estamos apenas falando de críticas burocráticas ou de ativistas em gabinetes com ar-condicionado. Estamos falando de relatos documentados de tortura e de um regime de exceção que se tornou a regra. O perigo real não é apenas a violência das gangues, mas a violência do Estado quando ele se sente autorizado a suspender o Estado de Direito em nome de uma paz que, embora palpável hoje, é mantida por um fio. Se o modelo é tão infalível, por que ele não resolveu o problema de Honduras? Por que o Equador continua em colapso, apesar das promessas de mão dura? A resposta é simples e dura. O crime organizado não se derrota apenas com mais celas, ele se derrota com a força das instituições. Na minha visão, o que Bukele conseguiu foi uma vitória tática extraordinária, mas estratégica, ela é um enigma. Ele provou que um líder carismático pode suspender a Constituição e ser aplaudido por isso, desde que a taxa de homicídios caia. Isso é um alerta vermelho para qualquer democracia do mundo. Se o povo decide que a liberdade é um preço alto demais a pagar pela segurança, a própria democracia perde o seu sentido. Eu não acredito que o modelo Bukele seja o futuro da segurança pública. Eu acredito que ele é o sintoma de um fracasso coletivo da política tradicional que falhou em proteger o cidadão comum por décadas. E enquanto os nossos líderes continuarem buscando soluções mágicas em vídeos de redes sociais, em vez de investir em políticas sérias e de longo prazo, nós continuaremos reféns desse ciclo. É fascinante notar como essa retórica de pulso firme se tornou um rótulo que une ideologias diversas sob o guarda-chuva da eficácia autoritária. O que Bukele fez foi transformar a punição em um produto de marketing tão eficiente que ele transcendeu as fronteiras ideológicas. Ele é admirado tanto por setores da direita que buscam um modelo de ordem sem o estorvo das leis, quanto por cidadãos comuns que, em momentos de desespero absoluto, estão dispostos a abrir mão de garantias fundamentais pela promessa de que seus filhos poderão ir à escola sem o medo de serem alvejados. Esse é o coração do debate que a nossa notícia de hoje traz. Até onde estamos dispostos a ir? A popularidade de um líder é, de fato, o termômetro da sua legitimidade moral? Ou será que estamos apenas aplaudindo o brilho de uma vitrine, sem saber o que está acontecendo nos bastidores daquela estrutura prisional que, para muitos, se tornou o símbolo definitivo do século XXI? Em última análise, o desafio para o futuro não é apenas combater o crime, é garantir que, ao vencermos essa batalha, não nos tornemos aquilo que estamos combatendo. A história é implacável com regimes que se sustentam apenas sobre a força e o medo. O caso salvadorenho é um estudo de caso que vai ser debatido por décadas nas faculdades de ciência política, de direito e de sociologia.
E enquanto o mundo observa, fascinado ou horrorizado, a realidade é que os problemas estruturais, a pobreza, a exclusão, a corrupção, continuam lá, escondidos atrás dos muros das megaprisões. A solução definitiva não reside em betão e arame farpado, mas em uma governança que consiga ser, ao mesmo tempo, firme contra o crime e inabalável na defesa dos direitos humanos. Sem esse equilíbrio, qualquer modelo de segurança é, na melhor das hipóteses, temporário e, na pior, uma tragédia anunciada. O que precisamos é de coragem para construir sistemas que não dependam da vontade de um único homem, mas da solidez das leis que nos protegem a todos, sem exceção. É um debate urgente e necessário e, acima de tudo, um alerta sobre o que acontece quando a política se torna um reality show de autoritarismo.